Muito bem, pessoal. Feliz sexta-feira. Feliz Dia dos Namorados para todos os apaixonados por aí. Eu deveria ter vestido rosa ou algo assim, mas não vesti. Enfim, hoje teremos uma mistura de política e cultura, eu prometo. Antes de mais nada, preciso contar que tenho uma grande novidade sobre Blake Lively e Ryan Reynolds. O mais novo plano jurídico deles ou algo que eles estavam tentando. Além disso, caso você tenha perdido, Ari Emanuel, que é o poderoso agente deles na WME, agora se pronunciou em nome deles no podcast Free Economics ou no programa de rádio Free Economics. E ótimas notícias para nós, anti-vaxxers, por assim dizer, porque RFK Jr. acabou de ser confirmado, o que marca o início de uma nova era. Estou simplesmente muito animada. De verdade, estou muito animada. Já é um ótimo começo de ano. E temos que chegar ao JT Vance também, porque ele fez um discurso incrivelmente corajoso na conferência de Munique. Então acho que foi o melhor discurso político da minha memória recente. Vamos direto ao assunto. Bem-vinda de volta, Candice. Certo, Liz Plank? Isso é muito interessante. Então, caso você esteja esquecendo quem ela é, Liz Plank foi co-apresentadora do podcast Man Enough, ao lado de Justin Baldoni. E então, assim que Blake Lively apresentou sua queixa, Liz Plank saiu e imediatamente disse que estava saindo, sabe? Como um gesto de apoio e solidariedade a Blake depois que tudo veio à tona. E as pessoas começaram a investigar isso. E, em particular, houve uma TikToker, Steph with the Deets, que mostrou que talvez o motivo que levou Liz a ficar do lado da Blake Lively sem realmente investigar nada ou ao menos conversar com seu co-apresentador e ouvir o lado dele pode ter sido o que descobrimos desde então. Uma repetição da estratégia psicopata do Ryan Reynolds de basicamente bombardear as pessoas de atenção, dando a elas papéis que não merecem em lugares onde não pertencem. E basicamente fingindo ser o melhor, o mais incrível amigo, porque a pessoa que eles estão mirando e que querem isolar é alguém como Justin Baldoni, que está conectado a esse indivíduo. É tudo uma questão de isolamento. E então, Liz Plank era a pessoa perfeita para eles perseguirem, porque antes de mais nada, se você não sabe nada sobre ela, eu nunca tinha ouvido falar do nome dela antes do escândalo. Ela se autodenominou a feminista suprema. Sabe, ela também é canadense, e tudo o que ela faz, acho que ela se formou em estudos femininos na Universidade McGill, e ela fez um trabalho muito cuidadoso como uma grande defensora da igualdade de gênero. Certo. Então, se você está pensando em seguir esse caminho como Blake Lively fez, seria uma pessoa perfeita para bajular e dizer: meu Deus, você nunca vai acreditar no que eu vivi no set que foi capturado pela câmera e não foi nada. Mas o outro elemento disso é quando reconhecemos que Ryan Reynolds, e aqui a Steph com os detalhes de novo, a colocou nesse programa, esse documentário chamado Welcome to Wrexham. Basicamente, acho que já está na 4ª temporada. E é Ryan Reynolds e Rob, vou pronunciar o sobrenome dele errado, McElhenney, que basicamente estão documentando a ascensão desse time esportivo, do qual sabemos que Ryan Reynolds é dono de uma parte. E então, ele a levou de avião para participar dessa série. Na verdade, eu não vi, porque a Steph dos detalhes não mostrou o clipe. Eu não vi quais eram as especialidades dela que eram necessárias para que ela participasse desse documentário. E senhoras e senhores, apenas se preparem. Isso é incrível. Se você realmente quer entender o quão psicótico Ryan Reynolds é, o fato de ele tê-la escalado como especialista para isso vai deixar tudo muito claro para você. Ok, estou pensando, deve ser algo importante. Não, ela apareceu como especialista para explicar ao público qual é, a definição de bromance. Ouça só. A definição da palavra bromance é simplesmente um relacionamento platônico entre dois homens. Não existe um equivalente feminino para o termo bromance. O equivalente feminino é amigas. E o fato de precisarmos de um termo para descrever dois homens saindo para jantar, eu acho, revela muito sobre o que os homens podem ou não podem fazer e o quanto eles mesmos se policiam quando se trata de seus relacionamentos com outros homens. Então, bromance é quase como uma permissão para que homens se conectem e demonstrem afeto um pelo outro, porque é como se fosse uma piada. Está aí, senhoras e senhores.
Provavelmente é por isso que ela deixou Justin Baldoni de lado. Uma oportunidade incrível. Quero dizer, como o Ryan Reynolds sequer se aproximou dela pra isso? Como, se na cabeça dele, ele pensou, preciso inventar alguma coisa porque realmente não tenho nada pra ela, mas precisamos dela do nosso lado. Então ele provavelmente a levou de avião particular para o Reino Unido para isso. Provavelmente ele disse, né, pagou até mais do que o normal pra ela. Bem, podemos te pagar $100.000 se você puder ser nossa especialista. Sim. Eu conseguiria aprovar isso, aprovar um orçamento, 100 mil para você falar sobre a expertise na cultura do bromance e a importância disso quando comparado às mulheres e suas amigas francesas. O quê? O quê? Tipo, literalmente, se você precisa de prova de que ele estava só inventando coisas e dando cargos para as pessoas, tá aí. Ok, eu só preciso mostrar isso para vocês antes mesmo de entrar no assunto principal. Então, vocês lembram que no último episódio estávamos falando sobre isso. Eu também mostrei pra vocês o Macron, que é outro TikToker que basicamente teve seu vídeo banido porque ele tinha recebido uma dica de que a família Reynolds estava pressionando a Jenny Slate para entrar como autora no processo. E a Jenny Slate estava resistindo a isso, e ele tinha ouvido de alguém do círculo que isso era verdade. Bem, eu também ouvi, e vou dizer para me proteger, supostamente, mas não sei por que estou me protegendo, porque na verdade eu meio que quero estar envolvido nesse processo. Estou fazendo muita coisa aqui para estar envolvido nesse processo. Mas eu ouvi de uma fonte muito confiável que o mesmo foi feito com a Liz Plank. Ok, então eles a prepararam, a colocaram como especialista em bromance. Desculpa, especialista séria em bromances, colocaram ela no programa. Ela é uma candidata perfeita. Ela é feminista. E então eles tentaram acionar o botão do Me Too. Ela imediatamente ficou do lado deles, saiu do podcast com ele, fez um pronunciamento. E então, basicamente, pediram para ela entrar como autora no processo. E o que me disseram foi que Jenny Slate disse, de jeito nenhum. Ela e o pessoal dela, obviamente, analisaram tudo, leram os processos judiciais para ter uma visão mais completa, e não apenas baseada nas emoções do Blake. E eles não querem se envolver nisso, nem de longe. Então, nos bastidores, eles não estão apenas fazendo lobby. Supostamente, Jenny Slate e também Liz Plank estão literalmente procurando qualquer pessoa que queira embarcar e reforçar as declarações dela de que Justin Baldoni é um cara estranho, mas estão sempre e continuamente ficando sem ninguém. Porque é isso que acontece quando você mente. Falando em pessoas que simplesmente mentem, vamos falar sobre Ari Emanuel, ok? Agora, talvez você tenha perdido isso. Ari Emanuel é um cara muito poderoso. Ele é, pode-se argumentar, a pessoa mais poderosa de Hollywood, certo? Ele é o CEO da WME. Essa é a agência que está envolvida neste processo. Obviamente, a agência que imediatamente dispensou Justin Baldoni quando ela apresentou suas queixas inicialmente, a queixa CRD, em Los Angeles. E, basicamente, eu não sabia disso. Ele é, na verdade, o agente da Blake Lively e do Ryan Reynolds. Então, eles são clientes dele. Você tem o CEO, o presidente da WME e da Endeavor, e esses são os clientes dele. Então, Ari Emanuel decidiu participar do programa de rádio Freakonomics. O episódio ainda não foi lançado. Ele foi ao ar no rádio e já saiu na imprensa, mas ainda não conseguimos pegar os trechos porque eles ainda não colocaram no podcast. Está previsto para mais tarde hoje. E ele discutiu o que estava acontecendo com Ryan Reynolds e Blake Lively. E vou citar o que ele disse, várias citações. Ele disse, cito, eu sou um cara que vai ao racha e eles são boas pessoas. Conheço Ryan e Blake há mais de uma década. Eles são pessoas realmente incríveis em Hollywood. Eles têm sido incrivelmente bem-sucedidos. As pessoas trabalham com eles. Eles nunca tiveram nenhum problema ruim por aí, nem trataram mal as pessoas. Eles são caridosos. Nós os ajudamos com sua fundação. Eles doaram muito dinheiro. Ele também disse, entre aspas, ela sentiu. Blake sentiu que não estava sendo protegida. Ela reclamou. E então essas pessoas tentaram ir atrás dela. Eles deveriam parar. Eles ainda estão tentando fazer isso. Eles deveriam parar. Se o que está sendo alegado no processo dela, que o que aconteceu nas redes sociais é verdade, só porque ela reclamou para o estúdio que as coisas estavam insalubres no set, e que ele era o diretor e esse homem era o produtor, e eles fizeram com ela o que está sendo alegado, eles são pessoas realmente ruins. Ele então disse, entre aspas, as redes sociais às vezes são algo muito bom, porque permitem que as pessoas, as estrelas, se conectem com seus fãs. Mas Baldoni e Heath usaram isso de uma forma maldosa, se isso for verdade. Só precisamos estar cientes de que as redes sociais podem arruinar pessoas, e eles não deveriam mais estar por aí intimidando pessoas, usando as redes sociais agora, tentando machucá-las e abusando delas.
A equipe do Baldoni deveria simplesmente parar, já que eles acham que são inocentes, e deixar o processo seguir seu curso. Por fim, ele disse isso, e essa é a minha parte favorita das citações dele. Ele diz, quero dizer, é uma situação muito ferrada e ruim. O que Baldoni, seja lá qual for o nome dele, está fazendo. E então, quando o apresentador que estava conversando com ele, o Steph Dubner, aponta que Baldoni costumava estar no elenco da WMA, Ari responde na hora, até eu demitir ele. Ah, o Ari é tão poderoso. Grandão e malvado até eu demitir ele. Incrível. Ele é tão poderoso, pessoal. E ele é tão legal. Ele nem se lembra do próprio nome. É Baldoni, seja qual for seu nome, garoto. Ha, 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 ha. Ari, Starry, Fari, seja qual for seu nome, garoto. Ha, ha, ha. Não entendo como eles não entendem porque não gostamos deles. Quer dizer, só a ideia de não ter nem mesmo um respeito decente o suficiente para dizer o nome dele. Justino Baldoni, ele obviamente leu todas as mensagens, mas ele vai simplesmente sair aqui e dizer que elas são boas pessoas porque doam dinheiro para caridade. E eu acredito que é isso que as celebridades fazem. Eles são seres humanos terríveis. Eles aparecem em tapetes vermelhos como o Anfar Gala com suas roupas caras para serem vistos, para serem fotografados e doam $1 milhão. E então, adivinhem, rapazes. É isso. Essa é a indulgência deles. É isso. Você tem que simplesmente aceitar que eles são boas pessoas. Eles doaram $500 milhão para a caridade este ano. Então não importa como eles tratam as outras pessoas. Ok, então, pessoal, bem, Ari Emanuel é o cara mais poderoso de Hollywood e ele se pronunciou, então acho que o caso está encerrado. Contanto que Ryan e Blake sejam legais com bilionários, certo? Por que estamos chateados? Você ouviu isso? Ah, provavelmente eles também são legais com a Oprah, não imagino eu, e com o Mark Zuckerberg. E olha, obviamente, eles são amigos da Taylor Swift há 10 anos. Então, claramente, se você tiver dinheiro suficiente, como o Ari Emanuel tem, a Blake Lively e o Ryan Reynolds vão ser legais com você. Então, qual é exatamente o problema aqui? Todas vocês, pequenas detetives mães, todo mundo acompanhando esse caso e lendo as mensagens e vendo o quão horríveis elas são, lendo as mensagens que eles enviaram, certo? Não imaginando como eles os trataram. Poder ler as mensagens, poder ver como eles falavam com as pessoas nos bastidores, dizendo de si mesma, eu poderia simplesmente fazer pessoas muito poderosas destruírem sua vida. Eu tenho dragões. Então sim, acho que devemos simplesmente aceitar o que Ari Emanuel diz. Porque eles acham que somos estúpidos, ok? As pessoas em Hollywood acham que pessoas como você e eu somos estúpidas. Somos estúpidos demais para reconhecer que o que ele está fazendo, claramente, para todos vocês, somos apenas um bando de idiotas, é proteger um ativo comercial, ok? Ele ganha milhões com elas. Ele quer que eles tenham sucesso porque ele arrecada milhões com eles. É isso que significa ser um agente. Você fecha contratos. Eu fico com uma parte disso. Ele não quer que a marca deles morra porque prejudica seu bolso, mas tenta te vender isso de outra forma, pois acha que vocês são limitados. Ok, então vamos falar sobre quem é Ari Emanuel, de modo geral. Segundo a Bloomberg, ele tem um patrimônio pessoal de pelo menos $1 bilhão. Ele também é dono da TKO Stake Holdings, que tem tanto o UFC quanto a WWE sob seu guarda-chuva. Aliás, uma história interessante. Eu acho que ele deve ser um cara que gosta de mim também, porque a Endeavor fez um acordo com o UFC. Quer dizer, fez um acordo com a WWE, que a família McMahon possuía há décadas. De repente, Vince McMahon é envolvido em um escândalo Me Too e vende uma grande parte de sua participação para a Endeavor, o que certamente deixou Ari muito mais rico. Então, eu não sei. Talvez isso seja apenas uma estratégia repetida em Hollywood. Há muito tempo suspeito que o movimento Me Too, na verdade, estava sendo conduzido por homens nos bastidores. E agora isso me interessa. E vamos falar sobre isso mais tarde. Certo, ele é o CEO, como mencionei, da Endeavor Talent Agency, que é do tipo multi, agência de talentos bilionária que possui subsidiárias, incluindo o All Group, Art Plus Commerce, M2M, a empresa de gerenciamento de modelos que você já ouviu falar, IMG Models, que representa Gigi, David, Gisele Bündchen. No ano passado, foi noticiado que ele levou para casa $64.900.000. Ele recebe um pacote salarial de $65 milhões como CEO do TKO Group. E nem me faça começar a falar do irmão dele, Rahm Emanuel, que faliu Chicago. Um completo vigarista. Ele deveria estar na prisão. E então há seu outro irmão, Ezequiel, conhecido como Zek. Zek Nerd Vaza. Estávamos rimando, Ari, seja qual for o nome dele. Ok. Ele é um lobista farmacêutico que estava no conselho consultivo da Covid-19
Então, tipo, fique em casa, salve vidas, deixa a avó morrer sozinha, confie na ciência. E, essencialmente, Ari está percebendo a mesma coisa. Ele quer que você simplesmente confie na ciência quando se trata de Blake e Ryan. E ele quer que você aceite que Blake e Ryan são sempre gentis com bilionários. Então eu quero que você se lembre disso. Da próxima vez que você estiver pensando sobre isso e estiver lendo as próprias palavras deles e entendendo o que disseram, quero que você se interrompa e diga: mas aposto que eles foram muito legais com o Jeff Bezos. Parece que eles são realmente legais com o Gigi David, e tenho certeza de que a Blake Lively seria muito simpática com alguém como a Gisele Bündchen. Então qual é o grande problema? Sério, gente, esses bilionários simplesmente não são nada como a gente, basicamente. Eles acreditam que pertencem a uma classe da sociedade em que é perfeitamente aceitável se alinhar com pessoas más, desde que isso lhes renda dinheiro. Porque é isso que o Ari Emanuel está dizendo. Tipo, essas pessoas, elas são ótimas. Elas me dão lucro. Eu sou mais rico do que eles, então eles são legais comigo. E o resto de vocês precisa cair fora, porque esses são meus ativos. É isso que ele está dizendo. Por isso eu acho que está tudo bem, se quisermos ouvi-lo, simplesmente ignorar o fato de que, como relatei nos meus stories do Instagram ontem, existem pessoas falando sobre como foram abusadas, o que ele simplesmente não enxerga mais. Ele não vê isso em lugar nenhum. Ele diz que as redes sociais às vezes são uma coisa ruim, porque aí as pessoas conseguem nos contornar. Nós controlamos o Hollywood Reporter. Nós podemos controlar o Deadline. Nós podemos controlar o New York Times. Mas, cara, essas mães no Instagram, o que elas estão fazendo? Elas estão fuçando e encontrando coisas como o que encontramos quando demos de cara com Barbara Zeman. Agora, quem é Barbara Zeman? Ela foi a quarta assistente de direção de Um Pequeno Favor, o primeiro filme, a primeira parte do filme com Blake Lively e Anna Kendrick. E o ator que interpretou o marido da Blake nesse filme está reprisando seu papel no segundo filme, que deve ser lançado a qualquer momento. E é esse cara chamado Henry Goldko, um ator. Então ele postou um pôster promocional do filme no Instagram dele, que é Outro Pequeno Favor, está para sair. E a Bárbara, a ex-quarta assistente de direção, escreveu o seguinte. Ela escreveu: "Eu trabalhei com você no primeiro. Minha experiência com todos foi absolutamente incrível, exceto por uma certa pessoa que é o motivo de eu ter deixado de ser AD. Adivinha quem é essa pessoa? Mas eu desejo tudo de melhor pra você com isso." Então ela postou isso, detetives da internet perceberam. Isso começou a circular e então várias pessoas começaram a comentar, basicamente pedindo pra ela contar mais sobre o que aconteceu e oferecendo apoio. E então, 6 dias depois, ela respondeu na seção de comentários e escreveu: "Obrigada pela gentileza. Quero evitar atenção sobre isso, mas vou dizer, referindo-me a Blake, que ela foi cruel com muitos. Eu sei que chorei voltando para casa muitas noites porque você se esforça tanto para agradar alguém que nunca está satisfeito e que te rebaixa o tempo todo. Eu não consigo acreditar que isso realmente está voltando para ela. O karma é real." E isso obviamente viralizou em parte porque eu compartilhei e outras pessoas compartilharam. E agora ela desapareceu da plataforma porque virou notícia, com pessoas falando sobre suas experiências com ela, já que muitas pessoas vieram a público e contaram sobre suas diversas experiências com a Blake Lively. E, novamente, nós mesmos estamos lendo as mensagens de texto. Não acredite nos seus próprios olhos. Não ouça a Bárbara porque você não é rico o suficiente. Ok, Ari Emanuel quer que você saiba que eles doam dinheiro para caridade. Você poderia doar $1 milhão para uma fundação de combate à AIDS ou para ajuda a vítimas de furacão? Tudo bem, então caiam fora, pessoal. É assim que Hollywood vê as pessoas comuns. Além disso, não ouça a Blake nem nas próprias palavras dela, porque, como mostramos na semana passada, ela admitiu abertamente que faz exatamente o que a equipe do Justin Baldoni a acusa de fazer. Fingir que vai apenas atuar e depois tomar o controle dos filmes de propósito. Além disso, se ela não consegue o que quer, ou se alguém é escalado e ela não gosta da pessoa, ela já admitiu abertamente que envenena todo o elenco contra essas pessoas. Foi isso que ela admitiu em 2009, pelo menos, em um artigo da revista Glamour, na qual ela estava na capa. Eu me lembro disso, pessoal. Estou dizendo pra vocês, eu trabalhava na revista Glamour quando contei que ela era a capa da edição e que minha chefe, pra quem eu trabalhava, disse que ela era horrível e a pessoa mais rude com quem já trabalhou. Essa era a capa da revista. Pode apostar. Eu trabalhava na Glamour quando essa edição da revista aconteceu, ok? Então ela estava
inicialmente chateada, isso é uma citação. Ela disse a uma revista que, no começo, ficou chateada que seu futuro namorado, Penn Baloney, foi contratado para o papel. Na verdade, eu envenenei todo o elenco contra ele. Mas então, eles perceberam que ele não era um idiota e, na verdade, era uma pessoa muito legal e charmosa. Quase imediatamente, eu também percebi isso. Mas levei cerca de uma semana para admitir. Então, Blake não gostou. Aí a Blake vai atrás de você e envenena todo o elenco contra você. E agora ela tem dinheiro e recursos para envenenar o elenco ao seu redor, incluindo pessoas de um podcast que não tem nada a ver com a vida dela, para voar até o Reino Unido e oferecer opiniões realmente sensatas, sábias e expertise sobre o tema das bromances. Espero que ela escreva um livro. Eu realmente espero que Liz Plank escreva um livro para que eu possa entender completamente o que exatamente é uma bromance e como devo compará-la com minhas amizades femininas. Enfim, confie na ciência, como eu disse, porque ela é realmente simpática com bilionários. E a atualização mais ultrajante, aliás, nesse processo, foi ultrajante pra mim. Eu fiquei pessoalmente ofendido com isso quando vi e fiquei surtando. Ok, basicamente, como você deve perceber isso, é que Blake Lively agora está admitindo abertamente que não tinha uma única prova quando conspirou para arruinar completamente Justin Baldoni. Vida. Por que sabemos disso? Por causa de uma intimação. Essa informação veio a público na forma de uma intimação na quarta-feira. Caso você tenha perdido, os advogados dela e de Ryan Reynolds enviaram uma intimação a 3 operadoras de telefonia, AT&T, Verizon e T-Mobile, buscando registros pertencentes a Baldoni, ao produtor Jamie Heath e, claro, ao bilionário cofundador do Wayfarer Studios, Steph Sarowitz. Agora, as intimações também são direcionadas às publicitárias envolvidas, Jenny Abel e Melissa Nathan. Aliás, não é nada incomum intimar mensagens relacionadas a um processo judicial. Na verdade, isso é totalmente normal. Se você acha que há algumas mensagens, o escopo é limitado ao que você pode obter. Eu já estive envolvido nisso. Você as encaminha e isso permite que eles procurem uma prova que insistem que está ali, seja o que for. Mas não é isso que eles estão fazendo. Esta não é uma intimação de escopo limitado. Foi o que disse um porta-voz da Lively. Eles disseram, entre aspas, que os registros telefônicos pertencentes a todos os réus individuais exporão toda a rede de indivíduos que estiveram envolvidos na campanha de difamação contra a senhora Vivais. Esses registros fornecerão evidências críticas e irrefutáveis, não apenas sobre quem, mas também sobre quando, onde e como seu plano de retaliação foi elaborado e operado. Então você pensa, uau, eles devem ter uma prova irrefutável ali. E aí Brian Friedman solta essa, ok? Basicamente, eles estão pedindo não apenas por mensagens relacionadas a este processo, como se soubessem que estão procurando uma conversa entre fulano e cicrano naquela semana, naquele dia. Eles estão buscando todas as chamadas, mensagens de texto e dados de localização, tudo que está no telefone, voltando 2 anos e meio. Eles querem tudo, todas as mensagens que já enviaram. Ok, Brian Friedman disse. Citação. Esta enorme expedição de phishing demonstra que eles estão buscando desesperadamente qualquer base factual, uma base para suas alegações comprovadamente falsas. Eles não encontrarão nenhuma. Ok. Você não pede todas as mensagens do telefone de alguém nos últimos 2 anos e meio. Eu fiquei pessoalmente ofendido quando ouvi isso, porque acho que o que eles estão contando é, mais uma vez, que o público seja ingênuo e ache que isso é normal. Claro que não é normal. Você está louco? Você tem ideia do que encontraria? Basicamente, você poderia incriminar qualquer pessoa no mundo inteiro. Como uma pessoa má, se você tivesse acesso a 2 anos e meio de mensagens fora de contexto, eu seria retratado como a pessoa mais racista do mundo inteiro. A quantidade de vezes que envio mensagens racistas para minhas irmãs, literalmente todos os dias, me faz pensar, pare de fazer isso. Steph, pare de ser negro. Acordar. Pare de ser negro. Fora de contexto. Oh, meu Deus. A manchete diria, Kennedy Sons disse à irmã, pare de ser negra. Por que ela diria isso? Como ela poderia fazer isso? Eu mando mensagens terríveis, mensagens horríveis para minhas amigas, brincando, mensagens engraçadas, mensagens de caipira de savana, Marky. Eu reforço o estereótipo da mídia de que sou antissemita. Eu mando piadas judaicas para o Mark. Imagine se alguém tivesse acesso a tudo e usasse isso num processo fora de contexto e alguém tivesse que se defender dizendo, não, eu não odeio pessoas negras. É só como eu e minha irmã conversamos e demonstramos amor. É isso que eles estão pedindo.
Eu tenho, tipo, fotos das minhas crianças, das coxas enviadas para o meu marido, enviadas para um pediatra. Tipo, isso é uma alergia? É eczema? Tipo, você não vai conseguir, você não tem direito de pedir 2 anos e meio de cada mensagem enviada do celular de alguém. Isso é absurdo, é ridículo. E, de novo, isso se baseia em uma estupidez fundamental. Ok, você acredita que o público é fundamentalmente estúpido. Então, eu acho que o jogo que eles estavam fazendo era que eles iam pedir isso. Obviamente, eles iam reagir com força. Tipo, pra começar, o pessoal de relações públicas, a Melissa, Nathan, quem mais está do lado do PR, eles nem sequer entraram nesse processo. Eles só vieram em agosto como PR de crise. Por que diabos eles entregariam 2 anos e meio de mensagens se eles nem estavam representando essa pessoa até o final, quando tudo aconteceu? Ah, eu sei, porque você quer tudo para poder pintar as pessoas como horríveis fora de contexto. Então, eu digo que a melhor resposta para isso, na verdade, é que, estranhamente, acho que 2 anos e meio de mensagens do Justin Baldoni vão ser bem interessantes. Eu meio que concordo. Sinto que vai ser tão irritante e ele vai ser incrivelmente gentil por 2 anos e meio. E eu só vou querer dar um cascudo nele. Ok, mas tipo, faz parte do jogo. Deixa ele aproveitar, na verdade, Brian Friedman, contanto que você possa ter 2 anos e meio de todas as mensagens que Blake e Ryan já enviaram, porque eu adoraria ter 2 anos e meio de mensagens entre Blake e Taylor Swift, porque tem alguma coisa ali. Meu instinto me diz, eu simplesmente sei que ela está fazendo aquele truque de mágica do abracadabra e vai sumir, porque ela sabe que o público já percebeu. Ela é, muito perto. O Ícaro sabe quando está voando muito perto do sol. Ok. Taylor Swift, Ícaro sabe. Ela fica tipo, ela está descendo. Não, vamos te trazer de volta. Quero 2 anos e meio de suas mensagens. Jogue o jogo. É o que eu penso. Digo toque, porque realmente tenho plena fé de que Justin Baldoni não está mandando mensagens racistas para sua irmã. Como eu faço o tempo todo com as minhas irmãs, com as duas, na verdade, o tempo todo. Eu realmente faço isso. É terrível. Enfim, vamos manter vocês atualizados sobre isso. Mas também queria contar que conseguimos confirmar pelo menos uma das postagens que a Colleen Hoover apagou do Instagram desde que voltou há alguns dias. Basicamente, ela havia repostado em sua página principal uma mensagem que foi escrita e compartilhada em 22 de dezembro. Ou seja, 2 dias após Blake Lively ter apresentado sua queixa federal no tribunal. Na verdade, desculpe, sua queixa CRD em Los Angeles, sua Irmandade das Amigas, das Calças Viajantes, América, atrizes América Ferrera, Amber Rose, Tamlin e Alexis Blake, acho que é esse o nome dela. Espero estar dizendo isso corretamente. Enfim, elas foram suas colegas de elenco em um filme de 2005 e mantiveram a amizade ao longo dos anos. Elas escreveram essa longa carta de apoio, basicamente dizendo que, abre aspas, como amigas e irmãs de Blake há mais de 20 anos. Nós estamos ao lado dela em solidariedade enquanto ela enfrenta a campanha relatada. Durante as filmagens de It Ends With Us, vimos ela reunir coragem para pedir um ambiente de trabalho seguro para si mesma e para os colegas no set. E ficamos chocados ao ler as evidências do esforço premeditado e vingativo que se seguiu para desacreditar sua voz. Ok, blá blá blá. Você entendeu o ponto. Eles são como Colleen Hoover, que viu isso e decidiu repassar no Instagram. E foi isso que ela incluiu como legenda abaixo do post. Ela escreveu, achei essa mensagem linda e ia compartilhar nos meus stories, assim como compartilhei meu post sobre o Blake nos stories ontem. Queria demonstrar apoio, mas fiquei ansiosa só de pensar em colocar meu post sobre o Blake no feed e acabar entrando em uma espiral mental por causa dos comentários inevitáveis. Eles podem ser cruéis. E no último ano ou 2, houve uma grande mudança na minha atitude em relação às redes sociais. Ela então continua dizendo, mas essa declaração dessas mulheres e a capacidade do Blake de se recusar a se calar e ser enterrado têm sido simplesmente inspiradoras. Ver essas 3 mulheres defenderem o amigo, mesmo sabendo muito bem que serão atacadas por pessoas que escolhem não aceitar ou ler as provas, é inspirador. Cansei de ter medo de postar por receio de que a seção de comentários prejudique minha reputação. Não me importo com o meu legado futuro. Nunca me importei. Eu me importo com as pessoas que estão atualmente na minha vida, que eu amo, e conheço e confio, e me importo com os leitores que me apoiaram ao longo do caminho e que entram em contato diariamente para perguntar onde estive e por que não lancei um livro há anos. A resposta é simples. Nos tornamos uma sociedade cruel de juízes que esperam perfeição, blá blá blá. Então ela faz uma declaração muito forte e agora você pode dizer que foi contra Justin Baldoni.
Ela republicou não só o que as irmãs do Jeans Viajante, seja lá como se chama, irmãs do Jeans Viajante escreveram, mas também incluiu seu próprio sentimento. E usa essa frase dando a entender que Justin orquestrou essa campanha para enterrar Blake Lively. E então eu vou dizer o seguinte: Colleen Hoover precisa vir a público e oferecer um pedido de desculpas completo a Justin Baldoni. Ela precisa. Não tem como fugir disso. Não tem como escapar disso. Não adianta apagar posts e fingir que isso não aconteceu. Você precisa assumir a responsabilidade, certo? Você não permitiu que ele respondesse. Você não permitiu que ele se explicasse. Ele foi a pessoa que deu vida ao seu livro e você gostava dele. Você queria que ele interpretasse esse papel. Você claramente teve uma boa experiência com ele. E você deixou tudo isso mudar porque ficou um pouco deslumbrada ao ver celebridades de primeira linha te enchendo de elogios. O público, aliás, vai ser extremamente compreensivo quando você disser que acreditou nela. Ok, tudo bem. Eu entendo isso. Você tem o direito, num primeiro momento, de não conseguir perceber o nível de maldade em Hollywood. Eu entendo isso. Você é novo pra cidade e você não entende como essas pessoas trabalham. E como eu disse, acredito que o Me Too foi transformado em uma arma na indústria por pessoas como Ari Emanuel, que só querem assumir o controle dos negócios das pessoas. Ok. E acho que eles incentivam esse tipo de coisa. E acho que talvez Ari Emanuel se veja em Ryan Reynolds, certo? Faminto, disposto a fazer qualquer coisa, assumindo filmes, colocando créditos em coisas que não fizeram, coisas que não criaram, e nesse processo, meio que criando um império para si mesmo. Mas a realidade, Colleen Hoover, é que você caiu nessa. Você fez uma declaração forte e machucou essa pessoa e machucou a família dele. E os filhos dele vão ter que crescer um dia e ler isso. Uma pessoa que não queria nada mais do que dar vida à sua visão. A visão dos seus leitores para a vida, realmente. O que eles viram quando leram este livro. Então você tem que vestir suas calças de menina grande e se desculpar, ok? É tudo o que eu vou dizer sobre esse assunto. Tudo bem, pessoal, vamos passar para um dos nossos patrocinadores, o PDS Dits. Eu sei que há muitas pessoas que se sentem soterradas por contas de cartão de crédito, empréstimos pessoais ou dívidas médicas. Seu dinheiro trabalha mais para seus credores do que para você. PDS Dits faz mais que só gerenciar suas dívidas, te dando o poder de assumir o controle. Usando a plataforma deles, eles vão além dos números para entender sua situação financeira única e criar um plano personalizado feito especialmente para você. A melhor parte é que não há exigência de pontuação de crédito mínima. Então, mesmo com crédito ruim ou razoável, eles te ajudam a economizar mais, quitar dívidas mais rápido e a colocar dinheiro de volta na sua poupança. Começar é muito fácil. Basta acessar pdsdebt.com/Candice para fazer sua avaliação gratuita de dívidas e ver quais opções estão disponíveis para você. Cada dia que você espera, isso te custa dinheiro. Então, comece sua análise gratuita de dívidas em apenas 30 segundos em pdsdebt.com/Candice. Mais uma vez, é pdsdebt.com/Candice. Retome o controle hoje mesmo visitando pdsdebt.com/Candice. Além disso, a Goldco, porque você sabe que o presidente Trump está de volta. Ele adora ouro, e isso pode ser muito bom para o ouro e a prata. Durante o primeiro mandato de Trump, o preço do ouro disparou 53% e o preço da prata subiu 51%. Portanto, o ouro pode continuar batendo recordes em 2025 e além. O ouro e a prata têm sido usados como reserva de valor há séculos. O governo não pode manipulá-los facilmente. E eles são conhecidos como proteções contra riscos de mercado e inflação. E é por isso que eu comprei pessoalmente ouro e prata com meus ótimos parceiros da Goldco. A Goldco é uma empresa de metais preciosos altamente conceituada. Eles apoiam este programa desde o início e já ajudaram americanos trabalhadores a comprar mais de 3 bilhões de dólares em ouro e prata. Eles sabem o que fazem. Receba grátis o kit de ouro e prata para 2025 e qualifique-se para até 15 mil dólares em bônus de prata. Acesse CandiceLikesGold.com para saber mais. Fácil de lembrar, CandiceLikesGold.com. Certo, pessoal, a primeira coisa que quero fazer, aliás, é emitir uma correção. Ontem, para aqueles de vocês, os milhões que acompanham a série Becoming Bridget, foi chamado a nossa atenção que, acidentalmente, colocamos a foto do David Rothschild errado quando estávamos falando sobre as conexões de Emmanuel Macron e quem o colocou no poder. Mostramos esta foto de David Mayer de Rothschild, que na verdade é um artista ambientalista. Ele faz parte da família. Obviamente, o pai dele é Evelyn de Rothschild. Mas a foto correta que deveríamos ter mostrado é de David Hannah de Rothschild. E foi ele quem basicamente colocou Macron no poder como num passe de mágica, apesar do fato de que seu colega dizia que ele era um completo idiota que nem sabia o que significava Ibida.
Então esse era o verdadeiro David de Rothschild. E claro, sempre queremos garantir que fazemos tanta checagem de fatos aqui que queremos ser precisos e não identificar alguém erroneamente. Certo, pessoal? Além disso, RFK confirmado, as mães comemoram, ok? Mães anti-vacina comemoram. Nós vencemos essa. Fomos nós que fizemos isso. E, aliás, para as mães conservadoras, temos que dar crédito à esquerda nessa aqui. A cultura crunchy veio da esquerda. Me desculpe. Era uma loucura. As mães de esquerda foram as primeiras a ficarem todas esquisitas e naturebas, e todo mundo achava estranho e maluco. E aí começamos a entrar nessa onda também. Eu não sei por que isso aconteceu comigo. Obviamente, eu fui lesionada por vacina, e isso não havia informação disponível para uma pessoa que sabia. Eu sabia, desde os 20 anos, que não iria vacinar meus filhos. Depois que fui lesionada pela vacina Gardasil, tive uma mini convulsão, literalmente, na sala. Então, não tinha como me fazerem duvidar do que aconteceu. E o médico disse, você não deve completar a série. Não havia chance de alguém me manipular e dizer que, tipo, isso não acontece ou que vacinas não podem te machucar. E tem sido uma verdadeira luta. A única pessoa de quem consegui obter recursos foi o RFK Jr., Ano, e, portanto, ele foi um grande motivo pelo qual acho que muitas pessoas se uniram tanto à esquerda quanto à direita, e saber que agora ele está confirmado com a contagem final dos votos sendo 52-48. E foi quase totalmente seguindo as linhas partidárias para confirmá-lo. Eu diria que, do lado republicano, foi só o Mitch McConnell, o único republicano a votar contra a indicação de Kennedy, o que foi realmente estranho. E o motivo para isso foi que ele deu esta declaração. Sou um sobrevivente da poliomielite infantil na minha vida. Eu vi as vacinas salvarem milhões de vidas de doenças devastadoras nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Não vou terminar isso, mas quero que você saiba que essas mentiras não vão mais prevalecer porque as pessoas estão despertando. E é por isso que essa bênção de eu poder ter uma chance no escuro, sabe? Agora está de volta para a Candice, para todas vocês, mães que estão tendo filhos e talvez não estejam. Nem um pouco anti-vacina, mas também sentem essa pressão enorme da indústria farmacêutica, dos médicos, dos pediatras, de todo mundo ao seu redor, dizendo que vacinas são boas, são incríveis. E você fica tipo, espera, eu não sei nada sobre isso. Eu pelo menos quero não me sentir como se estivessem falando comigo usando apenas jargão médico e eu fosse uma idiota. Eu só quero saber alguma coisa. É realmente um ótimo ponto de partida. Eu basicamente peguei o que consegui aprender com o RFK Jr. e transformei isso em um podcast chamado A Shot in the Dark. E está disponível na Candice. E você deveria compartilhar com suas amigas, especialmente para mães de primeira viagem. Nós abordamos cada uma das vacinas que estão lá. E por isso eu estou muito, muito feliz. É realmente uma vitória. E é uma vitória para todos os pais que estão cansados de serem repreendidos. E eu realmente acho que, por esse motivo, aliás, a Covid foi um presente. Por mais louco que tenha sido foram os lockdowns, por mais insano que tenha sido ficar longe dos nossos pais, parentes, as pessoas que tiveram que sofrer, sem nem poder estar ao lado de seus entes queridos quando eles morreram. O que isso fez foi transformar fundamentalmente a sociedade. E por isso, pessoas que antes seriam totalmente contra essa conversa, que jamais permitiriam que esse debate acontecesse, que apenas gritariam, você é um anti-vacina, agora estão dispostas a ouvir. Porque agora percebem que há algo muito errado e muito distorcido com a instituição médica. E elas começam a se perguntar, será que é tudo por lucro? E minha resposta para você seria, sim, é. E você não ficará ofendido assistindo a essa série. Sou muito gentil ao abordar tudo e apenas lhe dou os fatos e perguntas para você fazer ao seu médico sobre cada vacina que eles estão tentando impor aos seus filhos. Espero que isso ajude. Eu sei que isso vai ajudar. Estou muito orgulhoso dessa série. Acho que é o trabalho mais importante que já fiz, realmente. Por falar nisso, J.D. Vance. Ok, não sei o que vocês acham dele. Adoraria ouvir isso. Pessoal da esquerda, eu sinto que ele talvez seja meio querido. Ele é muito, muito inteligente, obviamente. Fizemos uma coisa incrível. Então ele participou da Conferência de Segurança de Munique. E, essencialmente, esta conferência ocorre desde a década de 1960. E você deve sentar lá em cima e falar sobre as ameaças, sabe? Como as ameaças ao establishment ocidental, sabe? E era para ser Rússia e Irã, e todo mundo sobe lá. E é isso que temos que fazer. Temos que proteger a Ucrânia, seja lá o que for. Eu não sou a favor de nada disso. Ok, acho que talvez a única coisa pior do que o complexo industrial farmacêutico seja o complexo industrial militar. E todos nós estamos perdendo com isso. E nossos países não são mais seguros. Nossas cidades não são mais limpas. E constantemente nos dizem que precisamos começar a trabalhar porque precisamos defender as cidades de outras pessoas.
E isso não faz nenhum sentido pra mim. E eu sei que essa é uma perspectiva muito conservadora, é algo que eu mantenho. E assim, na verdade, costumava ser uma perspectiva esquerdista ser anti-guerra. Não sei, as coisas mudaram, os tempos mudaram. De qualquer forma, JD Vance discursa na Conferência de Segurança de Munique, que está repleta, obviamente, de todos esses líderes de Estado e líderes europeus, políticos europeus, e eles se sentem tão bem consigo mesmos. Nós somos a Europa, sabe? Somos o Ocidente, somos os melhores. E ele simplesmente os destrói pelo que eles se tornaram, pelo que todos nós nos tornamos. Estou dizendo pra vocês, nós sentimos uma pressão. A América não é tão livre quanto costumava ser. Quando se trata de liberdade de expressão, quando se trata de poder ter uma opinião política sem que a mídia venha atrás de você, tentando cancelar toda a sua vida. Não existia cultura do cancelamento nos anos 90. Você precisa voltar e assistir episódios antigos dos temas que a Oprah abordava. Esse aqui teria sido chamado de Adolf Hitler. Ela literalmente costumava abordar cultos satânicos. E quando eu até disse culto satânico em um episódio antigo no YouTube, meu episódio foi removido. E você sabe, liberdade. Nossas liberdades são retiradas muito lentamente. Precisamos estar atentos a isso. E às vezes, eu acho que podemos ser tão apaixonados e tão contra um indivíduo, ou tão presos na teia de mentiras da mídia, realmente acreditando que o que a mídia nos diz sobre alguém é verdade, que estaríamos dispostos a abrir mão das nossas liberdades para que essa pessoa fosse cancelada. Você não percebe que isso não para nessa pessoa, certo? Você está dando à mídia o poder supremo. Você está dando à mídia o poder de arruinar a vida de alguém. E não queremos fazer isso. Então, mesmo que pensemos que odiamos uns aos outros, devemos defender o direito de cada um de falar. E a Europa não tem feito isso ultimamente. A situação na Europa é assustadora. Eles se tornaram o que odeiam. Vamos marchar contra as guerras. Deus nos livre os nazistas. Você não conseguia dizer coisas. Tudo que aprendeu, a Europa está se tornando isso. E JD Vance simplesmente os chama para isso no palco. É um clipe incrível que vamos mostrar a vocês. São apenas 3 minutos do discurso. Você deveria assistir tudo. Mas é isso que JD Vance tinha a dizer. Ouça. E, infelizmente, quando olho para a Europa hoje, às vezes não fica tão claro o que aconteceu com alguns dos vencedores da Guerra Fria. Olho para Bruxelas, onde comissários da UE alertam os cidadãos de que pretendem fechar as redes sociais durante períodos de agitação civil, assim que identificarem o que julgam ser, aspas, conteúdo de ódio. Ou para este próprio país, onde a polícia realizou batidas contra cidadãos suspeitos de postar comentários antifeministas online como parte do, aspas, combate à misoginia na internet, um dia de ação. Olho para a Suécia, onde há 2 semanas o governo condenou um ativista cristão por participar de queimas do Alcorão, que resultaram no assassinato de seu amigo. E como o juiz do caso observou de forma assustadora, as leis da Suécia que supostamente protegem a liberdade de expressão não concedem, de fato, e estou citando, um passe livre para fazer ou dizer qualquer coisa sem correr o risco de ofender o grupo que detém aquela crença. Há pouco mais de 2 anos, o governo britânico acusou Adam Smith Connor, um fisioterapeuta de 51 anos e veterano do exército, do crime hediondo de ficar a 50 metros de uma clínica de aborto e rezar silenciosamente por 3 minutos. Sem obstruir ninguém, sem interagir com ninguém, apenas rezando silenciosamente sozinho. Depois que as autoridades britânicas o avistaram e exigiram saber por que ele estava rezando, Adam respondeu simplesmente que era em nome do filho não nascido que ele e sua ex-namorada haviam abortado anos antes. O que nenhuma democracia, seja americana, alemã ou europeia, sobreviverá é dizer a milhões de eleitores que seus pensamentos e preocupações, suas aspirações, seus pedidos de alívio são inválidos ou indignos de sequer serem considerados. A democracia se baseia no princípio sagrado de que a voz do povo importa. Não há espaço para barreiras. Ou você defende o princípio ou não defende. Os europeus, o povo, tem voz. Os líderes europeus têm uma escolha.
E eu acredito fortemente que não precisamos ter medo do futuro. Você pode acolher o que o seu povo lhe diz, mesmo quando é surpreendente, mesmo quando você não concorda. E se você fizer isso, poderá encarar o futuro com certeza e confiança, sabendo que a nação está ao lado de cada um de vocês. Eu simplesmente adorei isso porque ele está basicamente olhando para essas pessoas e dizendo: tudo aquilo que vocês alegam que precisamos ir à guerra para derrotar, vocês se tornaram, certo? Vocês se tornaram totalitários. Tudo aquilo que vocês dizem que devemos temer em relação ao comunismo. Pensem sobre o que foi toda a Guerra Fria, o motivo pelo qual isso foi estabelecido, do que realmente se tratava. Ah, Deus nos livre que isso se infiltre nos Estados Unidos. Vocês estão prendendo pessoas por pensarem de forma errada. Pessoas aparecem na sua porta, policiais no Reino Unido por pensamento errado. E para aqueles que estão acompanhando a série Becoming Brigitte, pensem até onde a França levou isso. Eles não estão apenas prendendo seus jornalistas. Agora eles estão tentando estender seu braço até a América. E enviar ameaças legais para a América. De verdade, eu gostaria que o J.D. Vance tivesse mencionado isso. A audácia absoluta desse casal patético de achar que vai silenciar a nossa fala, o que lhes dá essa autoridade? É porque, bem, as coisas se tornaram incrivelmente globalistas. Você tem as elites no topo que detêm muito poder e tem pessoas como nós que estão se revoltando contra esse poder de várias formas, seja novamente contra a grande indústria farmacêutica ou seja contra o Fórum Econômico Mundial. Estamos percebendo que algo está muito errado e estamos perdendo nossas liberdades individuais, nossa capacidade de nos expressar. E eles tentam nos distrair, nos colocando uns contra os outros. E o mais importante é reconhecermos quem detém o verdadeiro poder. Ok. E eu vou te dizer uma coisa. Há muitas pessoas naquela sala. E assim pra J.D. Vance por fazer isso, um tremendo crédito pra ele. Como eu disse, vá ouvir todo o discurso dele. Eles ficaram chocados. Eles esperavam que ele subisse lá e ficasse tipo, vamos lá, Rússia, vamos lá, Irã. Aqui está a próxima guerra. Temos que chegar à guerra sem fim. Que basicamente nós só lavamos dinheiro para nós mesmos e nossos países ficam mais pobres e mais degradados com o tempo, e ele foi direto ao ponto. Então, parabéns ao J.D. Vance por um discurso incrível, realmente corajoso, e espero que tenha feito muita gente naquela sala refletir, principalmente Emmanuel Macron e Brigitte, como vocês ousam, literalmente, como ousam. Tudo o que posso dizer sobre isso é que estou me sentindo como a Greta Thunberg no auge dela, sabe? Certo, pessoal, antes de eu entrar nos seus comentários, quero lembrar vocês sobre a Tax Network USA, porque o IRS, como vocês sabem, é a maior agência de cobrança do mundo. A fiscalização do IRS vai aumentar em 2025. Se tem dívidas fiscais, não espere o IRS agir. Ignorar o problema é o pior a fazer. Mesmo que isso te cause ansiedade, você precisa se antecipar. Essa é a atitude inteligente. Você nunca, jamais deve entrar em contato com o IRS sozinho. Deixe isso para a equipe da Tax Network USA. Por quê? Porque nem todas as empresas de resolução de impostos são iguais. A Tax Network USA tem uma linha direta preferencial com o IRS. Eles sabem com quais agentes podem lidar e quais devem evitar. A Tax Network USA tem estratégias comprovadas para resolver seus problemas fiscais a seu favor. Se você deve 10 mil ou 10 milhões de dólares, os advogados e negociadores deles já resolveram mais de $1 bilhão em dívidas fiscais. Converse com um dos estrategistas deles. É totalmente gratuito. Pare de receber cartas ameaçadoras em sua casa. Pare de ficar olhando por cima do ombro e deixe seus problemas com o IRS para trás. De uma vez por todas. Você pode fazer isso ligando para um 800-958 mil. Ou de forma mais simples. Basta acessar tenusa.com/Candice. Novamente, é tenusa.com/Candice. Certo, vamos ver o que vocês estão dizendo. Primeiro, Butterlimbs. Que nome? Escreve: Oi, Candice. Minha esposa quer saber quais são os treinos de gravidez e pós-parto que você recomenda? Obrigada. Enviando amor do Bronx. Você não vai acreditar, mas eu realmente estou trabalhando em um aplicativo de treino para gestantes porque, obviamente, as pessoas sempre me fazem essa pergunta. E eu pensei, por que não criar um aplicativo? Eu falei, e meu marido construiu. É incrível. É mais ou menos assim que acontece. Tive uma ideia, e aí meu marido faz tudo acontecer porque ele é tão brilhante e tão incrível. Então eu vou poder compartilhar muito mais sobre isso com vocês depois que eu der à luz. Na verdade, estamos trabalhando nisso desde o ano passado. E o aplicativo já está funcional. Eu só preciso gravar bastante coisa quando realmente estiver no pós-parto, para que vocês possam fazer essa jornada comigo. Mas eu realmente acredito em atividade anaeróbica.
treinos curtos e então alguns dias de cardio longo é a resposta curta. John Ray escreve: Blake Lively precisa sumir. Ela é a distração mais inútil de todas. Ela não tem nenhum fã, ou seja, ela não traz alegria pra ninguém. Queremos fofoca do Macron. Olha, não se preocupe com isso. A entrevista com o Xavier vai ao ar na segunda-feira. Eu sei que é folga pra maioria das pessoas, então você pode literalmente ficar em casa e assistir tudo. Você pode aproveitar o fim de semana, se ainda não começou a série da Brigitte, para colocar em dia. Estou muito orgulhosa do trabalho que fizemos. Também tenho orgulho de anunciar que o livro de Xavier Pussar está no topo das paradas de livros na categoria política. E está em 23º lugar no geral, Becoming Brigitte. Então eu o apresentei. Xavier Pussar escreveu o livro. Eu basicamente apresentei o livro dele na série. E está em 23º lugar no geral na Amazing. Livros, o que é incrível. Primeiro lugar em política. Então foram vocês que fizeram isso. Obrigada. E a família dele, que teve que abandonar toda a sua vida depois de ser assediada por causa de impostos. Ninguém merece mais que eles. 8 anos de jornalismo investigativo fugindo da família Macron e seus capangas. Kimberly diz que antes de criar problemas públicos, terão que calcular o efeito Candice O. Obrigada, mas o mérito é de vocês. Vocês é quem enviam essas dicas. Sim, eu fico obcecada e viro uma psicopata, mas vocês também ficam. E isso é o que é incrível. Nós simplesmente compartilhamos esse dom de perceber que somos maiores do que a mídia. Não precisamos de pessoas como Ari Emanuel e o Hollywood Reporter para nos dizer o que pensar sobre as pessoas. Temos olhos, temos ouvidos, podemos pesquisar por conta própria e conseguimos ver claramente quem está errado nesse cenário. E não é o Justin Baldoni. Quem diabos é John Wright? É estranho que a mãe do Ryan tenha brincado sobre arrumar um novo pai para o Ryan naquele promo esquisito. Considerando que o Justin falou em entrevistas sobre reparar recentemente a relação conturbada com o próprio pai. Sim, acho que isso foi parte do que realmente mexeu com o Ryan em relação ao Justin, porque o Justin estava fazendo um grande esforço para voltar atrás e garantir que ele curasse isso. Traumas da infância dele, e claramente o Ryan não tinha feito isso. Ele levou como uma provocação pessoal. Meu melhor palpite, como venho dizendo o tempo todo, é que a Blake se abriu com ele, como é sugerido naquele sketch, quando a mãe diz, me chama Ryan, que a Blake se abriu com ele sobre o trauma não resolvido do Ryan. O pai dele morreu, ele nunca lidou com isso porque... Por que lidaria? Ele era um egomaníaco, não teria lidado com todas as questões com os pais. E a mãe dele só parece mais uma vítima do Ryan também. Então, eu sei que era pra acharmos que o pai do Ryan era o vilão, mas eu diria que o Ryan provavelmente se tornou o pai dele se ele era o vilão. Ele parece muito controlador, narcisista, abusivo em todos os vídeos que vi dele, agora que sabemos o contexto. Mas enfim, acho que você está absolutamente certo. Acho que ele ficou muito abalado ao ver que Justin Baldoni resolveu essas questões e encontrou paz na vida dele. Tem uma lição nisso tudo pra todos nós, cara. Deixa pra lá, deixa a raiva ir embora. Resolva os relacionamentos porque você não vai querer acabar como o Ryan Reynolds, que se não fosse ator... Não estou dizendo que ele teria sido um serial killer. Só fico curioso sobre o que ele estaria fazendo se não estivesse atuando. É só isso que eu vou dizer. É só isso que eu vou dizer. Pessoal, acessem canisowens.com se quiserem apoiar o programa e apoiar nossa independência. Tenham um ótimo feriado prolongado se vocês são um dos muitos que não vão trabalhar na segunda-feira. Mas nós estaremos aqui na segunda-feira, não estaremos aqui fisicamente, mas vamos lançar nossa tão aguardada entrevista com Xavier Pussar para encerrar a série Becoming Brigitte. Nos vemos então, pessoal.